Olá, meu nome é Marcelo Silva e nós vamos falar um pouco sobre climatização. E hoje nós vamos falar sobre o ciclo da refrigeração, né? No vídeo anterior nós falamos sobre o sistema de refrigeração, falamos dos seus componentes, componentes principais, componentes auxiliares, e eu falei que existem inúmeros sistemas, né? Sistema mais complexo, com vários componentes, sistema mais simples, né? Com um número de componentes mais limitados, né? Com aplicação mais simples. Então, como existem inúmeros sistemas, é mais fácil você entender a refrigeração estudando esse ciclo da refrigeração. Porque se eu utilizar um sistema, por exemplo, de compressão a vapor, nós vamos sempre utilizar esse ciclo da refrigeração. Mesmo sendo um sistema mais simples, um sistema mais complexo, esse ciclo da refrigeração ele vai existir dentro do seu sistema. Então você consegue entender como é que funciona mais a refrigeração através do ciclo da refrigeração. E o que é o ciclo em si? O ciclo são as etapas que o fluido refrigerante vai percorrer dentro do seu sistema para executar uma tarefa de refrigerar, por exemplo, climatizar um ambiente ou refrigerar um sistema, uma câmara frigorífica. Então esse fluido refrigerante ele vai passar por todo o teu sistema e ali ele vai ter mudança de estado, vai ter mudança de temperatura, vai ter mudança de pressão. E aí é isso que nós vamos estudar. O ciclo é quando eu pego um ponto inicial, por exemplo, eu pego esse ponto como exemplo aqui da sucção do compressor. Ele está no estado, o fluido está no estado de vapor, está numa baixa pressão e baixa temperatura. Então, se eu percorro todo esse ciclo, esse sistema aqui, nesse ponto que eu iniciei meu ciclo, ele tem que estar sempre vapor, em baixa pressão e baixa temperatura. Ah, eu quero iniciar meu ciclo por aqui. Aqui ele está vapor, alta pressão e alta temperatura. Se eu percorrer todo esse sistema, quando eu chegar no meu ponto inicial, ele tem que estar vapor, alta pressão e alta temperatura. O ciclo é quando você percorre e volta ao teu estado inicial. Então nós vamos estudar agora as etapas do fluido refrigerante dentro desse sistema aí, dentro desse ciclo da refrigeração, né? Em termos de pressão, vamos ver os componentes, que eu tenho os 4 componentes principais aqui para ajudar na etapa desse ciclo, né? Então nós vamos aqui estudar os componentes, a função de cada um, igual eu já tinha falado no vídeo anterior, a função do compressor, a função do evaporador, do condensador, do dispositivo de expansão e a função de cada componente e as etapas desse fluido refrigerante dentro desse componente. Porque são esses componentes que fazem esse fluido refrigerante mudar de estado, mudar de pressão, mudar de temperatura. Então é esse estudo aqui que nós vamos ver agora, né? Então, se eu considerar um ciclo a vapor, com condensação a água, né? O que é um ciclo de condensação a água? Condensação a água, não, condensação a ar. Nós estamos utilizando um ciclo de condensação a ar e fluido refrigerante R22. Então, se nós considerarmos esse ciclo trabalhando com fluido refrigerante R22 e condensação a ar, Marcelo, o que é condensação a ar? É quando eu utilizo o ar para fazer a minha condensação. Nós vamos estudar o que é essa condensação ali quando nós chegarmos no condensador. Então vocês vão entender, eu estou utilizando o ar para ter a troca de calor com o fluido refrigerante. Isso que é condensação a ar. Se eu tivesse, por exemplo, utilizando a condensação a água, eu estaria passando a água por dentro do condensador e estaria trocando a temperatura com esse fluido refrigerante. Então a minha condensação seria a água, entendeu? Nós temos trocadores de calor, condensador, a água que faz essa função. Mas nós estamos servindo de exemplo com condensador a ar. Então a condensação desse sistema é a condensação a ar. Então nós vamos iniciar o nosso estudo nesse ciclo da refrigeração com o compressor. Qual a função do compressor no sistema? A função do compressor no sistema é elevar a pressão do fluido refrigerante. Ele está comprimindo esse fluido e elevando a sua pressão. Nós temos 4 componentes dentro desse sistema. Eu tenho o compressor, eu tenho o condensador,
o dispositivo de expansão e tem um evaporador. Esse ciclo da refrigeração, né, esse sistema em si, ele só é viável porque eu tenho um equilíbrio dentro desses componentes. Se nós vamos estudar que o compressor, por exemplo, ele tem uma função de elevar a pressão do fluido refrigerante, que no caso aqui ele está no estado de vapor. E eu tenho o equilíbrio desse sistema porque eu tenho um componente que ele vai baixar essa pressão do sistema, que é o dispositivo de expansão. Então eu vou trabalhar com os componentes, um trabalhando com a função inversa do outro, entendeu? Se eu tenho um componente que eleva a pressão, eu tenho que ter um que vai baixar essa pressão, né? Porque senão minha pressão vai subir e vai continuar alta. Então o sistema, para ele funcionar, ele tem que ter um equilíbrio. Eu tenho um componente que eleva a pressão e tenho um componente que baixa essa pressão, entendeu? Eu tenho um componente aqui que transforma o fluido refrigerante em líquido, que é o condensador, e eu vou ter nesse ponto aqui um outro componente que transforma esse líquido em vapor. Então um transforma o vapor em líquido, o outro transforma o líquido em vapor, justamente para você estar voltando para o teu estado inicial, né? Porque se eu tenho um componente, por exemplo, o condensador, ele vai transformar em líquido, e se eu não tenho outro que volta esse vapor para líquido, e continua líquido, eu não vou voltar para o estado inicial. Então tem que ter um sempre o inverso do outro, justamente para eu ter esse ciclo e ele voltar para o estado inicial. Então esses são os componentes principais que a gente já tinha falado, né? Compressor, condensador, que também nós conhecemos como trocador de calor, né? E o dispositivo de expansão e o evaporador. Esses componentes que fazem a função dentro desse ciclo aqui, um trabalhando inverso do outro. Então o compressor, ele tem a função de elevar a pressão do fluido refrigerante. Eu até botei alguns valores, por exemplo, para a gente seguir de exemplo, né? Não que ele trabalhe só, não é uma regra, né? Mas só para a gente ter como exemplo e entender o sistema. Então eu tenho nesse ponto aqui do compressor a sucção desse compressor. Ele está no estado de vapor, baixa pressão e baixa temperatura. E numa pressão de 70 PSI. Eu botei essa pressão imaginária. Então o meu circuito aqui, o meu ciclo, está funcionando com a pressão de 70 PSI, vapor na sucção, linha de sucção, também conhecida como linha de baixa, né? Para muita gente, algumas pessoas conhecem como linha de baixa. Então, linha de sucção, vapor, baixa pressão e baixa temperatura. Quando eu entro no compressor, esse compressor ele eleva a pressão do fluido refrigerante, aqui pela linha de descarga. Quando eu elevo a pressão, ele já muda para a linha aqui, a linha de descarga. Alta pressão, ele continua a vapor. Ele não muda de estado no compressor. Ele continua, a função do compressor é somente elevar essa pressão do fluido refrigerante. Então ele permanece vapor em alta pressão e alta temperatura. Ou seja, na sucção do compressor, eu disse que eu estava com 70 PSI. Na descarga, eu estou considerando ele já com 250 PSI. Ou seja, ele quase quadriplicou a pressão, né? Ele entrou no compressor a 70, e saiu a 250. Ele elevou a pressão, mas não mudou o estado, ele só aumentou a pressão e temperatura, não teve mudança de estado. Então ele percorreu, continuou na linha de descarga, que assim que ele sai do compressor já é a linha de descarga, entrou no meu condensador, que é o trocador de calor desse sistema. Ele entrou nesse condensador, ele vai trocar a temperatura com o ar que está circulando, até desenhei um forçador aqui, um ventilador. Igual eu falei, se fosse uma condensação a água, aqui estaria circulando água. Aí você teria, no lugar desse ventilador, você teria uma bomba d'água ali para poder fazer essa água circular por dentro do condensador e ter a troca de temperatura com fluido refrigerante. Essa troca de temperatura com fluido refrigerante, ele vai fazer com que esse vapor que está aqui em alta pressão se torne líquido lá embaixo. Ou seja, o ar está roubando o calor do fluido refrigerante. Quando você rouba esse calor do fluido refrigerante, que esse fluido refrigerante está cedendo calor para o ar,
ele acaba se condensando, ou seja, se transformando em líquido. Então aqui no condensador tem essa mudança de estado. Você continua com a mesma pressão, você vai ver que não tem mudança de pressão. Aqui no condensador ele não tem mudança de pressão, ele só tem mudança de estado. Então ele está transformando o vapor em alta pressão. No final do condensador ele já se transformou em líquido em alta pressão, em alta temperatura. Aí então eu botei aqui no condensador, o calor está saindo, porque o fluido refrigerante está cedendo calor ao ar, ou se for descondensação a água estaria cedendo calor à água, mas aqui ele está cedendo calor ao ar, então o calor está saindo do condensador, calor que sai. Saiu pela linha de líquido, entrou no dispositivo de expansão. Como eu falei, o dispositivo de expansão ele tem a função aqui de baixar essa pressão do sistema. Aqui ele é líquido a baixa pressão. Quando ele passa para o dispositivo de expansão, tem um efeito chamado no dispositivo aqui, que é o estrangulamento. O que é esse estrangulamento? Você está vindo numa pressão aqui, num volume de fluido refrigerante. Quando eu chego nesse dispositivo de expansão, eu tenho a retenção dessa pressão. Eu diminuo a área de passagem do fluido refrigerante. Então eu praticamente estou enforcando esse fluido refrigerante, por isso que dá o nome de estrangulamento aqui. Ele vem numa certa pressão, numa bitola, numa vazão ali, e eu chego aqui no dispositivo de expansão e reduzo esse orifício aqui para poder causar a expansão. Então eu causo aqui um estrangulamento. E quando eu saio desse dispositivo, eu baixei a pressão aqui por causa desse estrangulamento. Eu baixei a pressão, baixei a temperatura, e aqui nessa linha, após o dispositivo de expansão, eu já tenho uma mistura de líquido mais vapor. Aí, quando eu chego nessa linha aqui de líquido mais vapor, eu entro no evaporador, e qual a função do evaporador, como eu falei? É transformar esse vapor, essa mistura de líquido mais vapor, passa por todo o evaporador e transforma novamente em vapor, para entrar de novo no compressor e repetir novamente o ciclo. Então essa mistura ela entra, troca a temperatura também com o ar ambiente. Aqui no evaporador já é a parte interna do teu sistema. Se fosse, por exemplo, um split, um ACJ, essa parte do evaporador estaria para dentro do teu ambiente. Então esse evaporador está roubando a temperatura do ar ambiente ali. Então o ar agora aqui é o calor que está entrando no evaporador. O ar está cedendo calor para o fluido refrigerante. Lembrando que o ar ele cede calor, o sistema, ele sempre o mais quente, ele tá cedendo calor para o mais frio. Ou seja, no evaporador, o ar aqui ele está na temperatura mais alta que o fluido refrigerante aqui dentro. Então no evaporador, o ar está cedendo calor para o fluido refrigerante. Tanto é que calor que está entrando no evaporador. Ou seja, o ar aqui ele está cedendo calor para esse fluido refrigerante. E como ele está injetando calor, esse líquido, por exemplo, quando ele recebe calor, ele se transforma em vapor. Lá, por exemplo, o vapor, quando ele cede calor, ele se transforma em líquido no condensador. Quando eu entro com vapor no condensador, e o ar, por exemplo, aqui é o inverso. O ar está retirando esse calor do condensador. Então, se eu retiro o calor do vapor, eu transformo ele em líquido. Se eu injeto o calor no líquido, eu transformo ele em vapor. Sempre o inverso. Então, aqui essa mistura de líquido mais vapor está entrando no meu evaporador, e o meu ar está injetando calor no fluido refrigerante. Ou seja, ao final do evaporador, eu transformei em vapor novamente. Ou seja, eu voltei para a minha etapa inicial. Sucção, baixa pressão e temperatura, estado do fluido refrigerante vapor. Então, esse é o ciclo da refrigeração. Eu utilizo esse ciclo para fazer a refrigeração, por exemplo, no split, no chiller, de uma câmara frigorífica, utilizando essas etapas. É claro, dependendo do teu sistema, como é o teu sistema, eu posso trabalhar com uma pressão dessa aqui mais baixa na sucção, uma câmara frigorífica, por exemplo, vou dar um exemplo de uma câmara. Eu posso trabalhar com essa pressão de 30
PSI, entendeu? 40 PSI. Então depende, eu estou considerando esse ciclo aqui, por exemplo, um split, um self, que trabalha com a pressão aí de 70 PSI por 250. Mas se eu trabalhar com a câmara frigorífica, um chiller, entendeu? E dependendo também do fluido refrigerante que eu vou utilizar, essa pressão pode mudar. Se eu trabalho, por exemplo, com fluido refrigerante, o R410, por exemplo, essa pressão aqui trabalharia mais alta, né? A própria sucção e a própria descarga ia trabalhar mais alta. Eu estou considerando um ciclo que trabalha com refrigerante R22, que é mais ou menos essas pressões, e um ciclo de condensação a ar. Por exemplo, se eu trabalhasse com um ciclo de condensação a água, essa pressão ia ser mais baixa, a pressão de sucção seria mais baixa e a pressão de descarga também seria mais baixa, que a água ela trabalha com a pressão mais baixa, né? Então, mas considerando esse ciclo a vapor e condensação a ar e fluido refrigerante R22, seria mais ou menos isso aqui, com as funções do condensador, que é um trocador, o evaporador também, que é um outro trocador, né? Um transforma líquido para vapor, o outro vapor para líquido, um eu elevo a pressão do meu sistema, do vapor, do fluido refrigerante, o outro eu baixo a pressão do meu sistema, e assim eu faço todo o ciclo da refrigeração. Esse seria o ciclo da refrigeração. Isso, é claro, se esses componentes trabalhando em condições normais, né? Porque mais para frente nós vamos ver se um componente desse aqui tiver, por exemplo, defeituoso ou tiver desregulado. Por exemplo, esse meu dispositivo de expansão, se ele tiver desregulado, eu vou estar passando mais fluido refrigerante, e aqui nesse ponto da sucção, ele pode, em vez de estar chegando um vapor, ele pode estar chegando um líquido. O certo é ele chegar a vapor, mas se esse dispositivo de expansão, por exemplo, estiver desregulado, eu tenho excesso de passagem de líquido, que nós damos até o nome de golpe de líquido. Chegaria líquido no compressor, e esse compressor ele foi projetado para trabalhar somente com compressão a vapor. Então, se eu começo a chegar fluido refrigerante na fase líquida aqui, eu prejudico o funcionamento desse compressor. Tem quebra, entendeu? Então, esse sistema ele tem que estar com os 4 componentes ajustados para esse ciclo ele trabalhar perfeitamente. Porque se eu, por exemplo, eu tenho um trocador, que o condensador ele está com sujeira, por exemplo, e eu não consigo circular esse ar aqui dentro. Minha serpentina está suja, eu não tenho passagem de ar aqui. Eu vou interferir nessa condensação aqui. Essa pressão, por exemplo, começa a subir demais, em vez de trabalhar com 250, ela vai trabalhar com 300, 350. Então, se eu tenho esse dispositivo sujo ou com alguma imperfeição, eu não tenho mais essa pressão de 250. Isso atrapalha no meu sistema. Então, eu tenho que estar com os componentes. Mesma coisa evaporador. Eu tenho que estar com o meu sistema impecável, que aí sim, eu vou percorrer todo o sistema e vou voltar para o ponto inicial. E aí nós vamos, mais para frente, estudar essas anomalias nesse sistema. Por exemplo, sujeira, o que vai acontecer se estiver sujo no condensador, um dispositivo desregulado, um evaporador também sujo ou danificado, um compressor também. Então nós vamos começar a estudar esses componentes aí. Mas esse vídeo aí foi só para dar uma explicação de que é esse sistema, né? De que é esse ciclo da refrigeração, né? Essas etapas do fluido refrigerante dentro desse sistema aí, em termos de pressão, de temperatura, de estado, que ele vai mudando seus estados e temperatura e volta para o estado inicial. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí e até o próximo vídeo, que a gente vai entrar mais nesse assunto, as causas de quebra de compressor e o mau funcionamento desse sistema. Então a gente, mais para frente, vamos gravar alguns vídeos falando sobre isso aí. Um grande abraço a todos e até a próxima.